E a liquefação ela é diferente da condensação, porque a liquefação tem a pressão. Só isso. Bom, temos a sublimação. Sublimação é a mudança de estado sólido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido, ou vice-versa, que, independente da direção entre aspas, né, mas indiferente é o mesmo nome. Como exemplo, a gente pode ter o gelo seco, a primeira imagem, o iodo, a segunda, e a naftalina na terceira, que eles não passam do estado para o estado líquido. Eles vão direto do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. E agora temos o sólido amorfo e o sólido cristalino. Qual que é a diferença de um para o outro, Juliano? É basicamente a organização externa. É como está organizado as moléculas dentro desse sólido. Como na imagem da direita, a gente pode ver um sólido cristalino, que as linhas estão retas, estão separadinho. O cara usou régua para fazer o desenho. Só lembrar disso. Aí o amorfo, o cara, ele não usou régua, ele confiou no teu potencial na mão e não conseguiu. Falhou miseravelmente. Então, é todo tortinho pro lado, assim. Como exemplo do sólido amorfo, nós temos o vidro, que o vidro, ele é um sólido amorfo e a gente pode perceber isso em vidros de igreja, em vitrais de igreja, que há igrejas mais antigas, no caso, que a parte inferior do vidro é um pouco mais grossa que a parte superior. Agora eu passo a palavra para o Fábio Henrique. Tá, agora a gente vai falar sobre gráficos. Passando aqui para relembrar, essa parte da matéria antiga, eu e o Juliano já falamos detalhadamente numa reunião muito atrás de revisão de química, da prova online. Então, quem quiser saber mais, quem ainda ficou um pouco confuso, tem a última reunião, a gente fala certinho, detalhadamente, tá? Então é só pedir para a Marina, ela disponibiliza, ou para mim ou para o Juliano, a gente disponibiliza para vocês, tá? Então nessa aqui eu vou um pouco mais rápido, porque o foco nosso não é esse. Vai cair, mas o foco nosso não é esse, é as novas matérias. Então vamos lá. Primeira substância. Muito importante lembrar que só tem um componente. O TF e TE são chamados de temperatura de fusão e temperatura de ebulição, certo? Fusão do sólido para o líquido, ebulição do líquido para o gasoso, certo? Constantes. O que significa constantes? Quer dizer que a passagem do sólido para o líquido vai ser constante, vai ser reta. E no caso da substância, a mesma coisa na ebulição. Vai ser reto. É só analisar isso. Fez isso, viu que está reto, a gente descobre que esse gráfico é de uma substância. Matou a charada. Ou, eu tava mutado. Volta aí. Ah, beleza. Nossa, velho, eu não acredito. Tá. Ou, nossa, tô abalado. Tá. Relaxa, relaxa. De começo, substância. Um componente só. Pessoal, lembrando aqui, eu tava falando mutado, mas lembrando aqui, a gente já explicou isso, tá? Detalhadamente na última revisão de química. Então, quem quiser saber mais ou ficou com alguma dúvida, chama a gente que a gente disponibiliza a gravação e dá todo suporte, tá? Então, eu vou um pouco mais rápido. Vamos começar na substância. Temperatura de fusão e temperatura de ebulição, elas são constantes, certo? Fusão, sólido para o líquido, ebulição, do líquido para o gasoso, certo? O que significa constante? É essa reta da passagem, certo? Vai estar reto. Se for substância, vai estar reto, não tem como. Então é só analisar esses pontos que vocês mataram a charada. Então, do sólido para o líquido, tá constante, do líquido para o vapor também tá constante, então é uma substância. A gente tem a mistura. Dois ou mais componentes, certo? Tem a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, que são variáveis. Tanto quanto no aquecimento, tanto quanto no resfriamento, tá? Muito importante ressaltar. O que significa ser variável? Quer dizer que ela vai variar com o tempo, obviamente. Só que a reta deles, como você pode observar,
não é reto, não tá constante. Ela tá mudando com o tempo. Essa faixa de temperatura, ela vai mudando com o tempo. Essa é a diferença, tá? Analisou que as duas temperaturas de fusão e ebulição estão variando com o tempo, é uma mistura comum. Agora, a mistura eutética. A mistura de dois ou mais sólidos. Essa é um pouco complicada, mas dá para pegar. Temperatura de fusão, temperatura de ebulição, certo? A fusão constante, a ebulição variável. Aquele mesmo esquema. A fusão, como é constante, está retinha. A ebulição, como é variável, tá um pouco torta. Tanto quanto aquecimento, tanto quanto resfriamento. E por último, a mistura isotrópica, que é a mistura de líquidos, certo? A temperatura, ela é o contrário da eutética, muito importante lembrar. Fusão variável, ebulição constante. A gente vê o começo ali da fusão tá variável, tá um pouco torto, e a ebulição constante. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a densidade, que esse já é um conteúdo novo que a gente não deu na nossa última revisão. Então, esse eu vou falar um pouco mais detalhado. A gente pode definir a densidade como uma unidade de medida que mede a razão da massa pelo volume. Ou seja, densidade é igual a massa dividido pelo volume. A densidade pode ser chamada em alguns livros como massa específica. Alguns livros chamam a densidade de massa específica, então, eventualmente, algum exercício que a gente for fazer, ou videoaulas, etc., o cara falar massa específica, é densidade, mesma coisa, só um nome que é diferente. E ela é dada em quilograma por metro cúbico, grama por centímetro cúbico e grama por ml. Quando a gente for fazer as contas, é sempre bom deixar as unidades iguais, entre aspas. A massa, por exemplo, eu quero fazer a conta usando grama e centímetro. Então a massa tem que estar em grama e o volume tem que estar em centímetro cúbico. Porque se eu colocar grama e metro cúbico, vai dar um resultado? Vai, mas não vai ser o certo normalmente. Então, tenta sempre deixar formados os parzinhos aí para a densidade ter um valor certinho no Sistema Internacional de Unidades, né, no SI. Bom, aqui é uma tabelinha que eu montei só para ficar mais fácil da gente lembrar a conversão dos valores, que a unidade de massa é basicamente a notação de engenharia, que é multiplicar ou dividir por 1000, e as unidades de volume é só a gente lembrar que 1 ml é 1 centímetro cúbico. Fácil, mole, tranquilo. Agora eu vou falar um pouco da lógica de densidade. Isso aí não é muito importante, digamos assim. É uma forma da gente verificar se o nosso resultado está batendo certo, está fazendo lógica, tá fazendo sentido, que é uma parte mais lógica mesmo, né? Então, quando nós temos volumes iguais, quem tiver a maior massa será o mais denso. Ou seja, a massa e a densidade são, são proporcionais. São diretamente proporcionais quando tem o volume igual. Corpos com a massa igual, né, com a mesma massa. Aquele que tiver o maior volume, menor será a densidade. Então, a densidade e o volume são reversamente proporcionais. É só a gente lembrar daquela história famosa do 1 kg de algodão ou 1 kg de chumbo, qual que é mais pesado? Os dois têm o mesmo peso. A única coisa que diferencia vai ser a massa, né? Que 1 kg de algodão, como mostra na imagem, é muito maior que 1 kg de chumbo. Então, essa é a parte da lógica, digamos assim. Lembrando daquela parte que eu expliquei da agitação das moléculas, das partículas, pá, temos alguns fatores que alteram a densidade, que é a temperatura e a pressão. A temperatura. Quando a gente aumenta a temperatura, as moléculas ficam mais agitadas. E por isso, quanto maior a temperatura, menor a densidade. Por quê? Porque as moléculas não vão estar muito juntas. É basicamente isso. E a pressão meio que ao contrário. Quanto maior a pressão,
Quando você aumenta a pressão, as partículas vão ficando cada vez mais próximas umas das outras. Ela vai ficar juntinha. Então, quanto maior a pressão, maior será a densidade. E eu meio que já dei um spoiler dessa parte aqui. Então, o sólido com a densidade maior é o sólido, né? Então, o sólido sempre vai ter a densidade maior. Por quê? Porque ele tem as partículas muito juntas umas das outras. É a única justificativa que deixa ele ser mais denso. E no extremo oposto temos o gasoso, que ele é menos denso porque as partículas estão muito afastadas, estão muito longe uma das outras, elas têm mais liberdade. Então, por isso elas são menos densas. E agora eu passo a palavra para o Fábio Henrique. Tá. Pessoal, agora a gente chegou na parte nova, né, que a gente não tinha na última revisão, então eu vou explicar com mais calma, eu vou explicar mais detalhado, vou usar uns termos mais fáceis para vocês entenderem, né? Então vamos de começo. Temos o átomo, todo mundo sabe que é um átomo, pelo amor de Deus, é a menor divisão da matéria, certo? Tranquilo. Elemento é um conjunto de átomos com o mesmo número de prótons no núcleo, certo? É o conjunto. A gente tem a molécula, certo? A molécula, o especial dela é que é a união de dois átomos iguais ou diferentes, certo? E a substância química é o conjunto de espécies químicas iguais, ou seja, as moléculas, certo? A gente pode ver no exemplo, um átomo, certo? Ali, supondo que seja uma garrafa de água, certo? É uma substância química, é um encontro de moléculas. Tá, agora vamos para o conceito da substância e da substância simples e substância composta. A substância é um material formado por moléculas iguais, tá? E o que é uma substância simples? É um componente formado por átomos de um mesmo elemento químico, certo? Sempre vai ser um, certo? Sempre vai ser. Então, como no exemplo, a gente tem ali, ó, H2, que é o hidrogênio, O2, que é o gás oxigênio, e o O3, que é o ozônio, certo? E o composto? O que é um composto? É um componente formado por mais de um elemento químico, certo? H2O, certo? É muito notável a diferença de um dos dois, certo? O hidrogênio, ele só tem o hidrogênio, não mais. Nada mais do que isso, tá? E na composta, a gente tem H2 e o O, que é o oxigênio, certo? Que é a nossa água. CO2, que é o gás carbônico, e H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Agora vamos para a parte de misturas. O material formado por duas ou mais substâncias, sendo cada uma denominada componente, certo? Agora a fase. Muito importante lembrar o conceito de fase. Todos são importantes, mas a fase ela tem aquele cuidado a mais. Em uma mistura, é cada uma das porções que apresenta um aspecto homogêneo ou uniforme, certo? A fase é muito fácil. Eu vou dar um exemplo ali como tal da figura, certo? A gente tem limalha de ferro, que limalha de ferro é conhecido como pó de ferro, a água e o gelo, certo? Quantas fases eu tenho ali? Quantos componentes eu posso enxergar? Ó, eu tenho a limalha de ferro, a água e o gelo. Três, certo? Não, três fases e dois componentes. Por que dois componentes? Porque a água e o gelo são a mesma molécula, é o mesmo H2O, certo? E nessa parte da fase é muito importante eu ressaltar aqui, certo? O último conceito desse slide é que a fase ela pode aparecer uma fase, duas fases, três fases na prova, mas ela também pode aparecer como monofásica, certo? Uma mistura monofásica, uma mistura bifásica, trifásica, tetrafásica, assim vai, certo? E um detalhe muito importante, certo? Aí tudo bem, um detalhe muito importante é que existe a polifásica. O que é polifásica? A polifásica é uma mistura que é bifásica, ela é polifásica. Por quê? A polifásica ela é dois ou mais componentes, tá? Muito importante ressaltar isso aqui, porque se cair na prova, vocês já estão espertos com isso. Agora, vamos para a parte de mistura homogênea e mistura heterogênea. Lembrando o conceito que eu acabei de falar de fase. Toda mistura apresenta uma única fase,
certo? Então, água e cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Você só vê uma água, certo? Tu não vê nada além disso, certo? Então, é uma mistura homogênea. A mistura heterogênea. Toda mistura que apresenta pelo menos duas fases, certo? Ah, mas tem que ser só duas fases. Não. Pode ser três, quatro, cinco fases, tá? Mas elas não podem estar juntas. Isso é uma mistura heterogênea. E como exemplo, para ficar mais claro ainda, a gente chama garrafa de água, certo? A garrafa de água, vocês vão falar, ah, mas a garrafa de água tá sem um sal ou nada. Concordo. Só que a água ela tem os sais minerais. A água que a gente toma na garrafinha de água é a água de sais minerais, certo? A água com sais minerais. Então isso faz ela virar uma mistura homogênea. E ali do outro lado, a água com o óleo, que é a mistura heterogênea. Os dois não vão se misturar e eu tenho duas fases, certo? E agora eu vou ressaltar fatos importantes que realmente, né, são importantes e que podem cair na prova. O leite. O leite é considerado uma mistura heterogênea. Por que que o leite é considerado uma mistura heterogênea? Já fica, o que eu vou falar agora já fica um pontapé para o coloide, tá? Que eu vou falar no final da revisão. Mas como tá essa tirinha, se tu vê o leite, você só vê uma fase. Mas peraí, Fábio, falou aí que um heterogêneo ele tem que ter duas fases. Por que que o leite é heterogêneo? Certo? Porque a olho nu você vê que só tem uma fase. Só que o humano, usando o microscópio e tudo mais, teve a curiosidade e viu que o leite ele tem umas gotículas de gordura. E essa gotícula de gordura, certo? Faz ela virar uma mistura heterogênea, tá? A gente não vê, mas ele é heterogêneo. E existe a gotícula de gordura, tá? E eu gosto de dar meio que um apelido para eu pensar, decorar melhor, é que o leite eu considero um falso homogêneo, tá? Ele parece homogêneo, mas na real ele não é. Outro fato importante, certo? São os gases, tá? Os gases, qualquer tipo de gás, qualquer, não importa o que ele é. Se ele é um gás, se é uma mistura de gás, sempre vai ser homogêneo. Nunca vai existir um gás, certo? Uma mistura de gases que seja heterogênea, certo? A gente tem a composição do ar como exemplo. Olha o tanto de gás que a gente tem. A gente tem nitrogênio, oxigênio, para quem tem curiosidade está aí, tem até os gases nobres. E você não vê um ar heterogêneo. Você não consegue ver duas formas de ar andando pela rua, certo? É sempre homogêneo. Essa aqui pode pegar muita gente na prova, então recomendo que vocês estudem bastante, tá? É fácil, mas na hora pode dar um branco e isso pode quebrar a perna de vocês na prova, certo? O granito, ele possui três componentes, a mica, feldespato e quartzo, certo? E três fases. Como assim ele tem três fases, sendo que ele é um sólido só, tá? Tá, como a gente vê na imagem aí, certo? O granito, você consegue observar os três componentes e as três fases dele, certo? Essa pedra aí, dá para ficar claro, claro, talvez você não consegue saber qual que é o quartzo, qual que é tal, mas você consegue diferenciar as três fases que estão aí, certo? Então, o granito é muito importante lembrar que existe três fases. Sempre que tiver, sei lá, água, granito e óleo, certo? Lembra das três fases e os três componentes do granito. E por último, para a gente fechar essa revisão, a gente tem os coloides, certo? Retomando do leite, foi a mesma. O leite é um coloide, tá? É a mesma coisa. É uma mistura heterogênea, de pelo menos duas fases diferentes, certo? Só que a olho nu, a gente não consegue ver, tá? O sangue, quem já colheu sangue. Vê o sangue, tu não vê que o sangue é heterogêneo, mas ele é, tá? Então ele é um falso homogêneo. Esse falso homogêneo é chamado de coloide, tá? Ele é um heterogêneo. A gente só não consegue ver, mas ele é um heterogêneo, tá? Então, pessoal, a gente vai fechando a nossa revisão por aqui, tá? Tem a parte dos exercícios agora, que eu vou deixar para o Juliano explicar, mas o conceito, a matéria em si já foi dada, tá? Qualquer dúvida chama eu, o Juliano, ou a Marina no privado, a gente explica. Se quiser
pelo menos eu entro em chamada, tudo e mais, para dar todo o suporte. E eu passo a palavra agora pro mestre Juliano. Bom, queridos amigos, agora nós temos alguns exercícios que eu separei. O que eu proponho para vocês? Eu vou ficar um tempinho, vou contar 5 segundos em cada exercício. Vocês pausem o vídeo, tenta resolver. Resolveu? Beleza, confere no gabarito que está no canto superior direito do slide. Beleza, acertou? Tranquilo. Errou? Apaga, faz de novo, tenta achar o resultado certo. Caso tenha alguma dúvida quanto à resolução do exercício, ou interpretação, ou algo do tipo, entre em contato comigo, com o Fábio, com a Marina. Nós vamos dar o apoio para vocês. Então, agora vamos para os exercícios. Bom, foi isso a nossa revisão. Espero que tenha ajudado vocês. Nosso objetivo principal era tentar passar toda a matéria no menor tempo possível, tentando explicar o máximo do conteúdo. Se nós falarmos alguma coisa errado, sem a gente perceber, nos perdoe, eu peço já desculpas e tal. E fale no nosso privado, porque nós também somos estudantes, então errar é humano. Basicamente isso. E espero que tenha ajudado. E sempre que precisar de ajuda, só chamar no privado, só chamar no grupo de estudo, só chamar no Teams, que eu vou estar disponível para ajudar vocês.